Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde para vocês, né? Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar agora, pessoal, nossa revisão de matemática do oitavo ano, tá bom? Então espero que vocês fiquem comigo até o final, porque eu tenho certeza, tá bom? Tentem resumir ao máximo, pessoal, tudo aquilo que vai ter na nossa avaliação, beleza? Então vamos para o nosso primeiro conteúdo. Nosso primeiro conteúdo é esse aí, Pedro. Nós vamos falar sobre frações equivalentes. Só que antes da gente entrar nesse exemplo aqui desses três meninos aqui, ó, vamos entender primeiro, pessoal, o que são frações equivalentes, beleza? Ó, então vamos lá. O que é a palavra equivalente? A palavra equi, ó, significa igual. E a palavra valentes vem da palavra valor. Ora, então o que significa algo que é equivalente? Algo que tem o mesmo valor. Então, se nós vamos tratar sobre frações equivalentes, o que significa? São frações, tá bom? Que vão ter o mesmo valor, embora elas pareçam ser diferentes, tá bom? Elas vão possuir o mesmo valor. Então, o que são frações equivalentes? Mais uma vez, são duas, três ou mais frações, tá bom? Que embora sejam diferentes, aparentemente elas vão possuir o mesmo valor. Então vamos aqui para o nosso exemplo. Nós temos aqui Ana, Paulo e José, tá bom? Aí a questão diz o seguinte: cada um desses três comparam um bolo. Pronto, como vocês podem ver, então todos os três compraram praticamente o mesmo bolo. É claro que alguns saíram não tão iguais, mas façam como sendo eles, pessoal, o mesmo tamanho. Então tá aí, Ana comprou um bolo, Paulo comprou um bolo e José comprou um bolo. Só que tem um porém, pessoal. A questão vai dizer que cada um repartiu esse bolo de forma diferente. Ficou assim. Então Ana separou o bolo dela em dois pedaços, Paulo cortou o bolo dele em quatro pedaços e José cortou o bolo dele em oito pedaços. Agora a questão vai dizer o seguinte: Ana comeu, deixa eu colocar aqui em preto. Ana comeu, ó, um pedaço do bolo. Paulo, o bolo dele comeu dois. E José foi lá, comeu quatro. Pessoal, vocês estão percebendo aí? Então, ó, Ana comeu um pedaço, Paulo comeu dois pedaços e José comeu três pedaços. Só que vocês percebem que, olhando aqui, certo? O que nós conseguimos perceber? Que todos eles comeram a mesma quantidade. Qual que é a única diferença aqui? Que ambos, eles dividiram o bolo deles em pedaços diferentes, pessoal. Então, aqui nós já conseguimos entender o que são frações equivalentes, beleza? Então, vamos aqui, ó. Se nós fôssemos escrever uma fração aqui, ó, qual que é a fração que Ana comeu? Ana comeu um pedaço de dois, não é assim? E Paulo comeu quanto? Paulo comeu dois pedaços de quatro. E José comeu quanto? José comeu quatro pedaços de oito. Então, pessoal, tanto a fração um meio, como a fração um quarto, como a fração 4 oitavos, elas são frações equivalentes. Por quê? Porque elas possuem o mesmo valor. Então, nós vamos descobrir agora como é que eu descubro se uma fração é equivalente a outra. Mas vocês estão conseguindo olhar aí na imagem, né? Então, Ana comeu a mesma quantidade de Paulo e Paulo comeu a mesma quantidade de José. Embora sejam frações diferentes. Ana comeu um meio, Paulo comeu dois quartos, José comeu quatro oitavos. Mas quando eu vou olhar na imagem, tá bom? Ana comeu aqui um meio, Paulo comeu dois quartos e José quatro oitavos. Mas ambos comeram o que? Metade do bolo. Então, ambos comeram metade do bolo. Então, isso são frações equivalentes. São frações que aparentemente são diferentes, mas na verdade têm o mesmo valor. Agora isso aqui, pessoal, olha, como encontrar uma fração que seja equivalente à outra? Então, digamos que caiu uma questão, aí digo o seguinte: olha, pessoal, eu quero que vocês encontrem, tá bom? Então, vocês têm a fração. Vocês têm a fração 7 terços. Aí a pergunta é: como é que você vai encontrar? Então, é uma fração que seja equivalente a 7 terços. Então, a pergunta é a seguinte: encontre uma fração que seja equivalente a essa que vocês estão vendo aí. Qual fração é? 7 terços. Então, tá aí a pergunta: como encontrar uma fração
que seja equivalente a outra, pessoal. Então é muito simples. Se eu tenho a fração 7/3, eu quero encontrar uma fração que seja equivalente, é assim que eu vou fazer. Eu vou pegar um número, qualquer número, tá bom? Então, mas vamos pegar o 2, que é o mais fácil. Então vamos pegar, tá bom? Eu repito mais uma vez que pode ser qualquer número, mas eu vou pegar o 2. Então, eu pego esse 2 e multiplico tanto o numerador por 2 como o denominador por 2. Eu não escolhi o número 2, então eu vou pegar tanto de cima e vou multiplicar por 2, como de baixo e multiplicar por 2. Então, vai ficar igual a quanto? 7 vezes 2 é igual a 14. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, a fração 14 sextos é equivalente a 7 terços. E outro exemplo, pessoal, nós temos aqui agora 10 quintos, a mesma coisa. Que fração é equivalente a 10 quintos? Eu posso escolher qualquer número, mas vamos escolher o 3 agora, certo? Agora vezes 3 o de cima e vezes 3 o de baixo. Ok, vai ser igual a quanto? 10 vezes 3, 10 vezes 3 eu sei que é igual a 30. E 5 vezes 3 eu sei que é igual a 15. Então, 30 quinzeavos é equivalente a 10 quintos. E o nosso último exemplo aqui, pessoal, nós temos aqui 2 dozeavos. Vamos escolher o 2 de novo, vezes 2 de cima e vezes 2 de baixo. Então, se eu multiplicar 2 vezes 2 vai ser igual a 4. E 12 vezes 2 vai ser igual a 24. Então, 4 24avos é equivalente a 2 12avos. Então, é assim que vocês encontram uma fração que seja equivalente a outra, beleza? Vamos continuar. E aí, pessoal, como eu sei que uma fração ela é equivalente a outra? Digamos que cai uma questão, e a questão diz o seguinte, pessoal, eu quero que vocês vão olhar para essas duas frações aí. Por exemplo, nós temos aqui 1/2, certo? 1/2 e 4/2. 1 sobre 2 e 4 sobre 2. Aí a pergunta é, essas duas frações são equivalentes? 1/2 é equivalente a 4/2? Ou 4/2 é equivalente a 1/2? Como é que eu faço isso, pessoal? Muito simples. Sabe como é que eu faço isso? Vou fazer, pessoal, eu vou pegar esse numerador e vou multiplicar pelo denominador da outra fração, ou seja, então 1 vezes 2 é igual a quanto? 1 vezes 2 é igual a 2, beleza. Agora vamos pegar outra fração. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que do outro lado agora. Eu vou pegar o número que está aqui embaixo e multiplicar por esse que está aqui em cima. 2 vezes 4 é igual a 8. Percebem? Então, 2 é igual a 8? Não. 2 é diferente de 8. Então, a pergunta era, 1/2 é equivalente a 4 sobre 2? Não, tá bom? Porque vocês viram, eu multipliquei aqui e os números deram diferente. Então, não, tá bom? Vamos analisar essa outra aqui, ó. Nós temos agora 5 terços e 3 quintos. A mesma coisa. Eu pego o primeiro, multiplico pelo último. 5 vezes 5 é igual a quanto? Ó, 5 vezes 5 é igual a 25. E agora o outro lado. 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, 9 é igual a 25? Não, 9 não é igual a 25. Então, a pergunta era, 5 terços é equivalente a 3 quintos? A resposta também é não. E aí, então, nós vimos então dois exemplos que não eram frações equivalentes. Mas vamos fazer agora então uma fração que seja equivalente. Por exemplo, pessoal, nós temos aqui, ó, 5 quartos e 10 oitavos. Vamos multiplicar para vocês verem. Olha aí, ó. Primeiro multiplica pelo último. 5 vezes 8 é igual a 40, né? E o último pelo outro lado. 4 vezes 10 é igual a quanto? 40. Opa, pessoal, deu 40 de um lado e deu 40 de um outro. Então, 5 quartos é equivalente a 10 oitavos? Dessa vez a resposta é sim, são frações equivalentes. Beleza? Vamos para o nosso próximo. Pessoal, vamos agora para o nosso
Próximo conteúdo, valor numérico de uma expressão algébrica. Vocês percebem que aqui nós temos o quê? Nós temos duas colunas aqui, percebe? Então vocês percebem que existem aqui dois tipos de expressões. Primeiro, nós temos a expressão numérica. O que é uma expressão numérica, pessoal? Uma continha onde só vai ter números. O que é então uma expressão algébrica? Eu já falei isso para vocês um tanto de vezes, né? O que é uma expressão algébrica? Uma continha, tá bom? Além de ter números, eu vou ter também o que? Letras. Então vocês percebem aqui, ó, x mais y menos z, 2x menos 4a mais 1. Né? Então, nós vamos aprender agora como é que eu encontro o valor, o resultado de uma expressão que algébrica, como vocês podem ver aí, tá bom? Como é que eu faço isso? Como resolvi? Primeiro, então, para obter o valor numérico, ou seja, o resultado, o valor de uma expressão algébrica, o que é que eu faço? Em primeiro lugar, nós vamos substituir as letras. Lembra, o que é uma expressão algébrica? É uma continha matemática que vai ter números e letras. Então, como é que resolve? Eu vou substituir as letras que tem lá pelos números que a questão vai dar. E em segundo lugar, depois que eu substituir, só é fazer as operações, beleza? Agora vamos fazer isso na prática, beleza? Nós temos aqui dois exemplos, gente, ó. Nós temos aqui, em primeiro lugar, esse exemplo aqui, ó. Primeiro, nós temos 2x ao quadrado mais 4x menos 5. Olha que coisa interessante. Lembra que o segundo comando era o quê? O que é que a primeira cor dizia? Vocês vão substituir os números, as letras, pelos números que a questão vai informar. Então, percebem aqui, ó, sempre vai ter a questão dizendo quanto vai valer cada letra. Então, a questão é 2x ao quadrado mais 4x menos x para... Ó, presta atenção nisso aqui. Para x igual a 2. Então, aonde tem x eu vou colocar o quê? 2. Então, vamos substituir aqui. Vamos lá. Aonde aparece x, eu coloco 2. Por quê? Porque x é igual a 2, a questão diz. Vamos lá. Então, nós temos aqui, primeiro, aparece um 2. Eu vou substituir, pessoal. Tem um 2 primeiro, então eu coloco um 2. Agora vem um x. Em vez de colocar um x, eu coloco o quê? 2. Só que vocês percebem que quando tem um número encostado de uma letra, aqui no meio tem uma multiplicação. Então, 2 vezes o x, que é igual a 2. E esse x está elevado a 2 mais 4. Opa, apareceu o x de novo. E eu sei que quando tem um número encostado em uma letra, tem uma multiplicação. Então, 4 vezes 2, que é o x, menos 5. Pronto, pessoal. Percebe aí? Onde tinha x, eu coloquei o quê? 2. Depois que eu substituo, eu faço o quê? Vou resolver. Beleza? Então, vamos lá. Vamos resolver, então. Vamos lá. Isso aqui vai dar quanto, pessoal? Nós temos aqui 2. Pessoal, isso aqui é interessante. Nós temos aqui 2 vezes 2. Eu posso multiplicar esse 2 vezes 2? Não, agora não. Por quê, pessoal? Porque esse 2 aqui, ó, ele está sendo, nesse caso aqui, uma potência. Então, primeiro, vocês vão resolver o que? As potências. Depois, multiplicação e divisão. E depois, adição e subtração. Tá bom? Então, como eu não vou usar esse 2 aqui agora, por quê? Então, repete esse 2 aqui primeiro, vezes, por quê? Porque eu quero chegar nessa potenciação aqui. Então, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é o 2 duas vezes. Então, 2 duas vezes, 2 vezes 2 é igual a 4. Mesma coisa aqui, pessoal, ó. Mais 4 vezes 2 é igual a 8, menos 5. Agora, vamos resolver aqui embaixo. 2 vezes 4 é igual a 8. 8 mais 8 menos... Agora vamos resolver tudo aqui embaixo. 8 mais 8 é igual a 16. E 16 menos 5. 16 menos 5 vai ser igual a 11. Tá resolvida a nossa continha aqui, pessoal. Beleza? Aqui, pessoal. Agora vocês percebem que nessa expressão aqui eu vou ter duas variáveis, duas letrinhas. É tanto x como o y. Então, diz que x é igual a 2 e y é igual a 3. Então, mesma coisa. Onde tem x, coloca 2 e onde tem y, coloca 3. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui de novo a cor da caneta para vocês verem. Então, vamos lá. Começa com o quê? Começa com 3x. 3x é igual a 2. Então, 3 vezes 2 vezes 1, né? Tá tudo aí. Mais y. Opa, y é igual a 3.
mais 3 mais 2. Pronto, já substituí tudo. Depois que substituir, faz o que? Agora só é resolver. Vamos resolver. Deixa eu mudar aqui de novo a cor. Vamos lá. 3 vezes 2, eu posso resolver. Como aqui eu tenho várias multiplicações, eu posso resolver logo tudo de cara. Então, 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 1 é o próprio 6. 6 mais 3 mais 2. Agora vamos resolver tudo aqui embaixo. 6 mais 3 é quanto? 6, 7, 8, 9. E 9 mais 2 é igual a 11 também. Então, tá aí esses nossos dois exemplos aí, tá bom? De como se resolve uma expressão algébrica, beleza? Vamos aqui agora, pessoal, para o nosso próximo conteúdo, que é operações. Observe essa questão do seguinte: a altura de uma casa era de... Olha, isso é interessante, pessoal. Então, se era, não é mais, não é isso? Então, vamos lá. A altura de uma casa era de quanto? Era de 4,78. Foi construído um segundo andar e a casa passou a ser de 7 metros e 40 centímetros. De quantos metros a altura inicial da casa foi aumentada? Então, como vocês podem ver aqui, nós tínhamos uma casa. Essa casa media quanto? 4. Olha aí, vamos colocar aqui. Media 4,78. Depois que foi construído esse primeiro andar aqui, ela passou a medir quanto? 7,40. Aí a pergunta é: aumentou em quanto? Então, se você quer saber em quanto aumentou, o que eu vou saber? Vou ter que saber o que, pessoal? Né? Então, se eu tinha 4,78 e aumentou para 4,70, eu vou ter que saber o que? Em quanto aumentou. Então, qual é a continha? Uma continha de menos, não é? Então, vou pegar quanto? Vou pegar 7,4 menos quanto? Menos 4,78. Beleza? Agora vocês percebem o seguinte. Pessoal, que o segundo número eu vou ter o quê? Dois números após a vírgula. Só que o primeiro eu só vou ter um número, então vou ter que igualar. Então, não tem dois do outro lado? Então, aqui eu vou ter que também ter dois. Como é que eu faço isso? Coloco um zero. Agora tá tudo igual. Então, coloco o número maior em cima, que é 7,40, menos quanto? Menos 4,78, que é o número de baixo. Então, agora só é fazer a continha. Então, 7,40 menos 4,68, nós vamos fazer a conta, vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 2,62. O que é que isso significa? Que a casa aumentou em 2 metros e 62 centímetros, tá bom? Está resolvido a questão. Conteúdo, pessoal, que agora é operações com frações. Observem esse exemplo aí, pessoal. Olha, um produto ele foi vendido, presta atenção, um produto foi vendido a R$100. Aí diz o seguinte: se o vendedor lucrou, olha aí, lucrou um quarto do preço que foi vendido, ou seja, ele vendeu por R$100 e ele lucrou, olha aí, ó, ele lucrou um quarto disso aí, beleza? Aí a pergunta é: qual era o real custo do produto? O que é que isso significa, pessoal? Ó, bem simples. Digamos o seguinte: digamos que vocês compram uma bola. E essa bola vocês compraram por R$10. Aí vocês querem vender para alguém. Vocês vão vender por R$10? Claro que não. Né? Vocês vão vender mais caro, porque vocês querem ganhar alguma coisa em cima, não é isso? A gente não é assim? Então, foi isso que aconteceu aqui. Um produto, então alguém vendeu alguma coisa por R$100, certo? Só que esses R$100 ele já estava ganhando alguma coisa em cima. Aí a pergunta é: olha, qual era o preço real do produto? Tem como eu saber? Tem. Se a questão me diz que ele ganhou um quarto desses R$100 aqui, esse um quarto foi o que ele ganhou a mais. Então vamos lá, como é que eu faço isso? Eu vou ter que saber quanto é um quarto de 100. Olha aí, pessoal. Então já está armada a continha. Um quarto vezes 100. É assim que eu quero saber. Um quarto de 100 é um quarto vezes 100. Como é que se resolve isso? Pega o número de cima e multiplica por 100. 1 vezes 100 é 100. E 100 sobre 4. 100 para dividir para 4 é igual a quanto? É igual a 25. Opa!
Então, esses 25 aí significa o quê? Que ele ganhou R$ 25 a mais, certo? Então, ele vendeu o produto por quanto? Por R$ 100. Só que, qual foi o lucro dele? Ora, o lucro ele foi de R$ 25. Então, a pergunta é, qual era o preço original? Muito fácil. 100 menos 25 é igual a quanto? É igual a 75. O que é que significa, pessoal? Na verdade, o produto custava R$ 75, mas aí ele vendeu por 100 e ganhou quanto? Ganhou R$ 25. Por isso que a questão diz que ele ganhou um quarto do valor vendido, pessoal. Tá bom? Então espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, volta do início. E esse, pessoal, é o nosso último exemplo. Olha o que a questão diz. Observe a barra de chocolate a seguir e responda. Quantos quadradinhos deve se comer para consumir 5 cestos dessa barra? Então, entenderam a pergunta? A pergunta é a seguinte, olha, quantos quadradinhos desse chocolate que eu devo comer para comer 5 cestos da barra de chocolate? Então, como é que eu vou resolver isso? Em primeiro lugar, pessoal, eu vou ter que saber quantas barrinhas tem dessas daqui, tá bom? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Opa, então tem... Vamos marcar aqui. Então tem 18 barrinhas de chocolate. Então, aí a pergunta é... Quantas dessas 18 barrinhas eu devo comer para comer 5 sextos? Então, como é que eu vou resolver isso aqui? A mesma coisa, pessoal. Quanto é 5 sextos de quanto? De 18. 5 sextos de 18 é a mesma coisa que eu fazer o quê? Que eu pegar 5 sextos e multiplicar por 18, tá bom? É a mesma coisa que a gente fez na questão anterior. Como é que resolve? Do mesmo jeito. O de cima multiplica pelo número que está do outro lado. Então, 5 vezes 18 vai ser igual a 90, pessoal. E 90 sobre quanto? 90 sobre 6. E 90 para dividir para 6, isso vai ser igual a quanto? 15. Tá bom? Então, essa é a nossa resposta final. Então, a pergunta era... Quantas barrinhas, olha aí, observe a barra de chocolate a seguir e responda. Quantos quadradinhos deve se comer para consumir 5 cestos da barra? Então, quando eu comer 15 quadradinhos, eu vou ter comido o quê? 5 cestos da barra de chocolate. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.